falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Cheguei com a parte 2 das lições. Fico muito feliz que vocês tenham gostado do primeiro episódio, com as lições de 1 a 5, e estamos aqui com as lições de 6 a 10. Estão preparados? Vamos direto ao ponto. Então, lição número 6. Não defina objetivos tão rígidos. Talvez você nem saiba o que vai te fazer feliz de verdade. Gente, isso pode ser um pouco contraintuitivo, baseado no que a gente vem escutando sempre, né? Dessa era de produtividade e definição de metas e objetivos, principalmente agora, nesse clima de fim de ano. Mas eu acho que quando a gente define alguns objetivos muito específicos, a gente pode também desperdiçar oportunidades por a gente não estar aberto a elas. Então, eu acho que quando as pessoas tentam criar caminhos específicos certinhos para alcançar a felicidade, elas deixam de sentir a felicidade, sabe? E o mais curioso é que a gente não sabe de tudo. O que eu quero dizer com isso? Hoje você pode pensar que você quer morar em tal cidade, se relacionar com tal pessoa, trabalhar na empresa tal. Mas na sua vida, pensa aqui comigo, alguma coisa desconhecida pode surgir, alguma coisa melhor e diferente do que um dia você pensou que você queria, porque você não tinha a capacidade de antecipar e você não sabia o suficiente, entende? Então, posso falar por mim, estou eu aqui agora, morando em Kansas City, gravando esse podcast para vocês. Eu imaginava isso na minha vida? Não imaginava. Mas talvez, se eu tivesse definido o que eu queria para minha vida, eu acho que a maioria das pessoas aqui sabe que eu empreendi, né? Quando eu comecei a Sublime, a minha empresa, eu imaginava que eu ia, sei lá, tá uns 10 anos no mínimo tocando ela, morando no Brasil. Mas a vida simplesmente aconteceu. Eu vendi parte da minha empresa, saí da operação, tô morando nos Estados Unidos e é inevitável a gente fazer os planos, né? Os planos que eu tinha feito não eram bem assim, mas talvez a realidade se saiu melhor do que os planos. E eu tô muito feliz no lugar que eu tô hoje, sabe? Então, acho que sim, tenha objetivos gerais para o que você quer da vida, tenha objetivos que norteiem os seus valores, sabe assim? Mas é preciso ter cuidado ao ser tão específico, porque as coisas podem sair do planejado e você pode se frustrar se as coisas saírem do planejado. Inclusive, a gente tem um episódio que fala só dessa lição, basicamente. O episódio se chama E se o desvio for o caminho? Que é justamente essa ideia das coisas saírem do plano, a gente desviar do caminho, mas ainda assim as coisas se saírem bem. Porque se você estiver dando o melhor de si, a vida com certeza vai te dar o melhor dela. E que muito provavelmente você ainda nem conhece. Vamos lá para a lição número 7. Estão preparados? Tá preparada aí pro tapa na cara? Você é responsável por tudo, sim. Pois é. Eu sei que algumas pessoas preferem acreditar nas circunstâncias, no acaso, no horóscopo, na culpa do outro, no passado. E eu entendo, tá? É mais fácil. Mas esse pensamento, na verdade, é uma forma de se esconder. É a forma que o ego encontra de te proteger. E as pessoas que costumam fazer isso, costumam também acreditar que as experiências que elas têm são impostas por uma força externa. Então, as coisas acontecem do além. Ó vida, ó céus, eu sou muito injustiçada. Mas, independente do que você acredite, eu acho, posso estar falando besteira, tá? Não sou muito estudiosa de religiões, mas eu acho que quase em todas, independente de crença, podemos afirmar que Deus nos deu o livre-arbítrio. Não? Não sei. Escreve aí nos comentários o que você acredita sobre o livre-arbítrio, inclusive, que é um tema, e acho que esse dá pano pra manga, hein, pra um próximo episódio. Mas assim, é o que eu acredito, ok? E sabemos que esse podcast aqui não é nada muito embasado necessariamente, são só os meus pensamentos, os meus devaneios. Como a nossa musa Jolt Jolt já diria, se bateu, doeu, pega que é teu. E se não quiser pegar, também não pega. E tá tudo bem. Mas eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então,
ninguém tá destinado a ter uma vida feliz sem fazer nenhum esforço, sem trabalhar, sem ser bom. Então, se a gente quer significado, a gente precisa criar significado. A gente é responsável e capaz disso. Você é responsável pela vida que você pode ter, pela vida que você pode criar. As coisas não vão acontecer aleatoriamente. E você é responsável também pelo que te aconteceu, como já falamos na lição anterior, né? Você é responsável, não culpado. Existe uma diferença muito grande. Então, entender essa responsabilidade é quase que como se atribuir de um superpoder. É meio duro e chato e difícil, né? Entender isso, mas ao mesmo tempo é muito poderoso. Entende que você pode fazer o que você quiser? Você é responsável e capaz da vida que você quer criar. Entendeu? É isso. Vamos para a lição número 8. Gente, essa é babado, tá? Nossa mente é uma máquina do tempo. Ah, e também já tem um episódio sobre ela. Olha isso! Eu sou uma pessoa coerente. Eu tô falando aqui o que eu escrevi, lembrando que eu já fiz episódios sobre lições específicas. Então são coisas que eu realmente acredito. Gostei. Mas tá. Nossa mente é uma máquina do tempo. Assim, eu acho que até pouco tempo essa lição ia ser algum clichê, tipo, viva o presente. Porque eu confesso que eu acreditava, assim, que o presente é tudo que existe, viver nele é a única forma de ser feliz. E, em parte, isso tá certo. Mas, na verdade, a nossa mente é uma máquina do tempo, porque ela viaja para o passado e para o futuro. Na maioria das vezes, isso pode ser prejudicial, porque gera, né, tristeza quando a gente vai muito para o passado e gera ansiedade quando a gente vai muito para o futuro. Então, por isso que, como uma máquina do tempo, a gente precisa saber operar essa máquina e entender em que momento vai fazer bem a gente viajar, usar ela para viajar para frente, para trás e para o presente. Esse conceito, esse insight que eu tive foi lendo um livro que chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que é um psicólogo que sobreviveu a um campo de concentração. Inclusive, indico muito esse livro. E nesse livro ele fala como as pessoas que sobreviveram no campo tinham uma esperança de um futuro melhor e também uma lembrança de um passado com a vida que eles queriam voltar. Era isso que fazia elas sobreviverem, entende? Porque o presente era tão duro que realmente viver o presente numa situação daquelas poderia fazer mais mal do que bem. E o sonho do futuro ou a nostalgia do passado era o que movia as pessoas que sobreviveram. Então eu achei isso muito profundo, muito bonito e talvez se aplique para uma realidade de alguém que estiver aí escutando. Se o seu presente talvez estiver dolorido, não estiver muito confortável, talvez você não precise realmente ficar tentando viver o presente, mas foca mesmo no futuro, então, na esperança de algo melhor. Junta a lição anterior de que você é responsável para imaginar e desenhar e sonhar com um futuro melhor, onde você saia dessa situação. Você tem a força e a capacidade para isso. Visualize esse futuro. Coloque sua mente, viaje no tempo para ver que isso é possível. Mas é isso. Eu digo e repito que estar no presente quando ele é palco de uma vida saudável é essencial. E acho que sabedoria é justamente saber manejar esse poder de viajar no tempo com a sua mente, tá? Vamos para a lição número 9. Nunca se esqueça de priorizar o ser além do ter. Todo mundo, quando criança, escuta aquela pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Só que você já reparou que a resposta dessa pergunta muitas vezes tem um foco maior sobre a ocupação e o que a criança vai poder ter na vida do que o que ela realmente quer ser? Do ponto de vista do ser, a gente não aspira a nada, a gente não é estimulado a isso na infância. E hoje, com as redes sociais, é muito fácil a gente achar que nosso valor tá justamente no que a gente tem, no cargo que a gente ocupa, em vez do que a gente realmente é. Então, que você nunca se perca nisso. Que você entenda que o seu cargo, a sua ocupação, o seu status não é quem você é. Você é muito além disso. E não se perca disso. Reflita sobre, pare e pense de vez em quando, da mesma forma que você pensa na sua carreira ou nas coisas que você quer comprar. Pare e reflita sobre quem você quer ser, que tipo de pessoa você quer ser, que virtudes você quer cultivar. Porque quando a gente perde tempo demais pensando no ter, a gente coloca o valor nas coisas, não em nós mesmos. Faz sentido? E por fim, a 10ª lição é um lindo clichê, tá bom? Mas
escuta aqui porque é bem profundo também. Simplesmente se ame. É um clichê porque todo mundo sabe disso, né? Amor próprio, amor próprio, amor próprio. Mas por mais que todo mundo saiba, poucas pessoas realmente sentem esse amor por si mesmas. E é muito curioso, justamente por ser um dos maiores clichês de desenvolvimento humano, mas quase ninguém se sente 100% seguro nesse âmbito. E isso é porque a gente sempre foi ensinado a diminuir esse amor por nós mesmos. Quando a gente recebe um elogio, a gente tende a diminuir, né? Ah, não, isso aqui não foi nada não, isso aqui foi besteira. A gente é ensinado também que só existe um padrão pra gente ser digno de amor. Um padrão do que é sucesso, de como a gente deve ser fisicamente, da linha do tempo da nossa vida até, né? O que deve acontecer e que idade. A gente tá sempre sendo bombardeado com esses padrões. E se a nossa vida foge desse padrão, que é tão enrijecido, a gente já não ama a gente tanto. A gente é tão duro com a gente mesmo que parece que a gente tá sempre arranjando razões pra gente não se amar tanto assim. Mas a verdade é que sem autoconfiança, sem amor próprio, escuta isso que eu vou te falar, é impossível viver uma vida feliz. Então, por isso, acho que é preciso trabalhar esse número 10 para você conseguir entender e viver todas as lições anteriores. Se ame, com defeitos, com qualidades, no seu tempo, na sua história. É isso. Eu vou reler aqui cada lição, tipo o título de cada lição, porque eu quero saber qual foi a lição favorita de vocês. Foi difícil, né, resumir cada uma delas em algumas palavras, mas eu espero que vocês entendam cada uma, porque elas me guiam, elas me movem. E como eu disse, esse talvez seja o meu episódio favorito, que tem muito de mim aqui. Então, eu quero que vocês comentem aí o número da lição que mais fez sentido, mais causou algo aí dentro de vocês, tá bom? Eu vou recapitular até as do episódio anterior. Então vamos lá. Lição 1. Você pode encontrar 1000 razões para reclamar e 1000 razões para agradecer. Lição número 2. Seu passado não te define, é a sua percepção do passado que te define. Lição número 3. Você nunca vai ser feliz focando em atender às expectativas dos outros. Lição número 4. Pare de buscar um propósito. Lição número 5. Seja guiado por decisões conscientes, não por desejos e impulsos. Lição número 6. Não defina objetivos tão rígidos. Talvez você nem saiba o que vai te fazer feliz de verdade. Lição número 7. Você é responsável por tudo? Sim. Lição número 8. Nossa mente é uma máquina do tempo. Lição número 9. Nunca se esqueça de priorizar o ser além do ter. E lição número 10. Se ame. Quero saber a favorita. E é isso. Beijinhos. Até a próxima. Esse programa foi produzido por Waffle.